10 horas em ponto, pelo horário de Brasília. Ótima quarta-feira a todos e fique ligado com a gente, porque agora você acompanha notícias do Brasil e do mundo. O Comitê de Política Monetária do Banco Central define hoje a nova taxa básica de juros. A expectativa é de um novo corte, o sexto seguido. O Copom pode baixar mais 0,5 ponto percentual da taxa básica de juros. E esse pode ser o sexto corte seguido na Selic, atualmente em 11,25% ao ano. Caso o ritmo de queda se mantenha, o novo patamar da Selic fica em 10,75% e vai ser o menor desde fevereiro de 2022. A taxa vem em uma sequência de quedas iniciada em agosto de 2023, correspondendo às expectativas do mercado financeiro. Em dezembro, por unanimidade, os diretores do órgão projetaram reduções da taxa para os encontros seguintes. A avaliação, que consta em ata, levou em conta que a taxa Selic é o principal instrumento da política monetária para determinar a inflação em uma economia. Isso acontece porque os juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para o consumo e estimulam novas opções de investimento pelas famílias. De março de 2021 a agosto de 2022, o Banco Central elevou a Selic por 12 vezes seguidas, num ciclo de aperto monetário em resposta à alta dos preços dos alimentos, da energia e também dos combustíveis. E por um ano, de agosto de 2022 a agosto de 2023, a taxa foi mantida em 13,75%. O governo federal anuncia nas próximas semanas o programa Voa Brasil, que vai oferecer passagens aéreas a R$ 200. Cerca de 21 milhões de aposentados com renda de até 2 salários mínimos e 700 mil alunos do ProUni serão beneficiados. De acordo com o governo, serão disponibilizadas 5 milhões de passagens em parceria com as companhias aéreas, sem o uso de recursos públicos. Isso porque, segundo o governo, os aviões circulam em média com 20% dos lugares vazios. E olha só, o governo federal anunciou que vai utilizar inteligência artificial para fazer um pente fino no programa Bolsa Família e, dessa maneira, detectar possíveis fraudes no pagamento do benefício. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse que atualmente cerca de 2% das famílias que recebem o Bolsa Família não se encaixam nos critérios do programa. Dias afirmou que o objetivo é chegar a 100% de eficiência na fiscalização, com a adoção da inteligência artificial. A declaração sobre o uso da ferramenta tecnológica para o aprimoramento da gestão do programa social foi dada durante o lançamento do Plano Anual da Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e CadÚnico. O grupo foi criado em 2023 e, de acordo com o governo, tem a função de prevenir fraudes e melhorar as informações e a fiscalização dos programas. Segundo Wellington Dias, não é preciso esperar ter fraude para depois descobri-la. Neste sentido, o ministro disse ainda que o Ministério do Desenvolvimento Social pretende intensificar as ações de prevenção para evitar irregularidades antes do primeiro pagamento. O PROCON notificou a concessionária Enel para que esclareça os casos de falta de energia na capital paulista. As interrupções de energia afetaram hospitais, o aeroporto de Congonhas, comércios, além de consumidores residenciais. Sobre o apagão na região central, que começou na segunda-feira, a Enel informou que o fornecimento foi retomado em 98% dos locais afetados. E nos destaques internacionais, a Suprema Corte dos Estados Unidos permitiu que o Texas comece a aplicar imediatamente uma lei de imigração polêmica que permite que autoridades estaduais prendam e detenham pessoas suspeitas de terem entrado ilegalmente no país. A norma permite que a polícia e as forças de segurança pública do Texas prendam pessoas que não possam provar que cruzaram a fronteira legalmente. Elas podem ser levadas à justiça estadual, onde poderiam receber penas de até 20 anos de prisão ou serem expulsas para o México, sem considerar se esse país pode aceitá-las. O presidente Joe Biden se opôs à lei, argumentando que o governo federal tem autoridade sobre assuntos migratórios e não os estados de forma individual.
Aprovada pelo Senado do Texas e promulgada pelo governador republicano Greg Abbott, a lei deveria ter entrado em vigor no começo do mês, mas foi bloqueada inicialmente por um juiz federal distrital. Um tribunal de apelações determinou em seguida que a SB 4 poderia entrar em vigor, a menos que a Suprema Corte determinasse o contrário. Foi então que o juiz Samuel Alito a bloqueou. Mas o tribunal, de maioria conservadora, suspendeu nesta terça essa ordem, enquanto são ouvidos novos argumentos na Corte de Apelações. E a Rússia reivindicou um novo avanço no leste da Ucrânia. Enquanto isso, o presidente Vladimir Putin ordenou aos serviços de segurança que castigue os combatentes anti-Kremlin que multiplicam ataques em território russo. O Ministério da Defesa russo anunciou que suas tropas libertaram a aldeia de Orlivka e melhoraram suas posições na região. A localidade integra a linha de frente leste da Ucrânia, poucos quilômetros a oeste de Avdiivka, cidade que Moscou tomou em fevereiro e que evidenciou as dificuldades de Kiev no terreno. Os militares ucranianos têm enfrentado a falta de tropas e munições devido à diminuição da ajuda ocidental após 2 anos de conflito. Por outro lado, o presidente russo Vladimir Putin ordenou aos seus serviços de segurança que castiguem os combatentes que multiplicam os ataques em território russo. Essas ofensivas, que atingiram áreas entre ambas as fronteiras, buscaram perturbar as eleições presidenciais russas, que ocorreram sem oposição real e nas quais Putin obteve 87,2% dos votos. O ex-jogador de futebol brasileiro Zico inaugurou uma estátua de cera que o retrata em um museu no Rio de Janeiro. Além da empolgação com a homenagem, o ídolo rubro-negro destacou que o futebol brasileiro não é mais o mesmo de quando jogou nos anos 1980. Zico é nosso rei! Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, recebeu uma nova homenagem nesta terça-feira. O camisa 10 da Gávea ganhou uma estátua de cera em um museu na zona portuária do Rio de Janeiro. É a emoção de que a gente está vivo e pode retratar e sentir de perto o que representa uma homenagem como essa, né? No teu estado, no teu país, com um momento importantíssimo vivido por mim no futebol. Então, estou muito gratificado com todos aqueles que de alguma forma participaram dessa homenagem, né? Na semana em que Dorival Júnior vai estrear no comando da seleção brasileira contra a Inglaterra, o Galinho de Quintino falou sobre a quantidade de atletas brasileiros jogando no exterior e a presença de estrangeiros nas competições nacionais. Não faço comparação, entendeu? A grande diferença que existe hoje é que boa parte dos jogadores está jogando fora. Na nossa época, a seleção brasileira era feita de jogadores jogando no Brasil. Você não tinha chance nem espaço para tantos estrangeiros como a gente tem hoje no Brasil. Zico já está acostumado com homenagens como a desta terça-feira. Além da representação em cera, o craque também ganhou estátuas na sede do Flamengo, na Gávea, no Hall da Fama do Maracanã e no estádio do Kashima Antlers, clube japonês onde jogou na década de 1990. Mais informações do Brasil e do mundo daqui a pouco às 11 horas da manhã. Muito obrigada pela companhia e até mais.